Paulo está preso. E ele continua a falar deste evangelho. Paulo está preso, mas ele continua a falar deste evangelho. E então ele convoca Timóteo da seguinte maneira: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, não olhe para aquilo que está acontecendo, mas que você continue a viver e a perseverar neste evangelho. Não se deixe levar por estas correntes filosóficas, por estes ideais, por estes valores. Busque viver intensamente este evangelho. De que maneira? Aprovado diante de Deus. E esta palavra aprovado diante de Deus, ela é usada no termo original para identificar se uma moeda ela é falsa ou verdadeira. Antigamente eles tinham um jeito de provar se aquela moeda realmente era feita de ouro, de prata. Existiam maneiras de identificar se aquele metal era verdadeiro ou não, ou cópia, ou imitação. Não viva uma maneira ou uma vida de mentira diante de Deus. Viva uma vida verdadeira. Procura te aprovar, ou melhor, procura te apresentar, se apresentar diante de Deus de maneira legítima, como você é. E se você precisa se arrepender, se arrependa. Busque te apresentar de maneira legítima diante de Deus como aquele que trabalha, como obreiro que não tem de se envergonhar. É engraçado que tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Eu falo isso na faculdade direto. E os empresários que estão aqui na igreja sabem do que eu estou falando. Tem gente que quer emprego, não quer trabalho. Então, quando o camarada está com carteira assinada, meu filho, é o que ele queria. Porque ele tem todos os direitos, só que ele se esquece dos deveres. Não. Procura te apresentar legitimamente diante de Deus como aquele que trabalha e quer trabalhar, de fato. Que não precisa ficar se escondendo, que não precisa ficar dando desculpas, que não precisa ficar se escorregando. Não! Como aquele que se coloca legitimamente, ou seja, de uma maneira verdadeira diante de Deus, de uma maneira sincera diante de Deus, e diz assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E Paulo está falando isso para Timóteo, sabe onde ele está? Como eu já disse, na cadeia. E mesmo na cadeia ele diz que o evangelho de Cristo não está algemado. Porque na cadeia Paulo evangelizava, mesmo preso. Ele não ficava como ali, ó dia, ó céus, ó azar, reclamando da vida. Mas ele ia lá e falava do amor de Deus para aqueles que nunca ouviram sobre isso. Procure te apresentar diante de Deus, Timóteo, de maneira que você não tem que se envergonhar. E mais ainda, Timóteo, você precisa falar daquilo que você conhece, tá? Então você tem que aprender, estudar, ler, ter amor pela palavra de Deus. Que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar bem a palavra da verdade, no original significa o seguinte: é a habilidade de alguém que tem sobre um instrumento. Manejar bem. Imagine uma costureira que não sabe usar uma tesoura. Imagine um carpinteiro que não sabe usar um serrote. Imagine um médico que não sabe usar um bisturi.
Imagine um crente que não sabe e não conhece a Bíblia. É a mesma coisa.